Boa noite. Boa noite. No jornal de hoje vamos conversar sobre alguns assuntos muito importantes da nossa história, mas também vamos falar sobre assuntos de entretenimento, como futebol, Tempo. e notícias variadas. Um adolescente fantasiado de Homem-Aranha agrediu um homem suspeito de pedofilia em Santa Catarina. Empreendedores criaram a água em pó. Segundo eles, é só misturar o pó com a água e está pronto. Agora vamos para as previsões do tempo. Boa noite. No Brasil, o clima é de 50% de chuva e 50% de sol. Nos Estados Unidos, a chance de chover bala é de 50%, pois Trump está muito pistola. Já no Polo Norte, o clima está mais denso. E na Antártica, as temperaturas vão aumentar muito nesse final de semana e dá até para pegar uma praia. Já no Acre, vai chover meteoro e há um grande risco de enchente. Agora vamos falar um pouco sobre algo que foi muito marcante na nossa história, que é a Primeira Guerra Mundial. Ficamos agora com os nossos apresentadores Douglas e Gustavo. Em 28 de julho de 1914, o príncipe austro-húngaro Francisco Ferdinando foi assassinado, e esse foi o estopim para o início da Primeira Guerra Mundial. Antes mesmo da morte de Francisco Ferdinando, o mundo já se desentendia, com as tensões do século XX e a Revolução Industrial que gerou uma forte concorrência comercial na Europa. Sendo assim, os países já imaginavam um possível conflito e começaram uma corrida armamentista, que era chamado de paz armada. O forte nacionalismo, as disputas imperialistas e os desentendimentos levou os países europeus a formarem alianças, sendo elas a Tríplice Entente, formada por França, Império Russo e Reino Unido, que buscavam manter a sua hegemonia. Por outro lado, estava a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, que buscavam conquistar maiores objetivos. As tensões entre os países eram grandes, até que em 1914 o herdeiro do trono austro-húngaro Francisco Ferdinando foi assassinado em Sarajevo, capital da Bósnia, na Sérvia. Os sérvios se recusaram a ajudar nas investigações, e o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. A Tríplice Entente defendia os sérvios, enquanto a Tríplice Aliança apoiou a declaração austro-húngara. No primeiro momento, os exércitos ficavam apenas se movimentando. Era guerra de movimento, cada lado fazia suas mobilizações no sentido de suas fronteiras. Mais adiante, os soldados passaram a cavar longas trincheiras, formando uma espécie de labirinto onde as tropas travavam batalhas sanguinárias e andavam apenas metros em direção ao seu adversário. Era uma guerra estática, gerando cansaço físico e psicológico naqueles que continuavam nas batalhas. A guerra contava com o apoio da tecnologia e as invenções humanas, trazida pela Belle Époque, com os tanques e aviões de tração de petróleo. A Tríplice Entente se saiu melhor desde o início da Primeira Guerra, mesmo com a saída da Rússia em 1917, que se retirou dos campos de batalha devido à Revolução Socialista. Em 1918, a vitória da Tríplice Entente se consolidou, contando com a participação dos Estados Unidos, que entraram com um grande reforço militar. Em 1919, na Conferência de Paris, foram estabelecidos os Tratados de Paz, destaque para o Tratado de Versalhes, que culpava a Alemanha e seus aliados como únicos responsáveis pela destruição da guerra. O cenário pós-guerra era uma Alemanha humilhada e os Estados Unidos extremamente fortalecido, já que entraram no final. Os americanos não tiveram seus territórios afetados e puderam se fixar como uma potência soberana. A Alemanha, além de ser obrigado a indenizar a Tríplice Entente, recebeu severas restrições pelo Tratado de Versalhes, algo que gerou grandes transformações políticas e econômicas no país. Um dos reflexos dos desgastes do país foi a República de Weimar, que derrubou o imperador Guilherme II e instalou uma república geral na cidade de Weimar. Nasceu também o Tratado das Ligas das Nações, para criar uma espécie de congresso com os representantes oficiais das nações que lutaram na Primeira Guerra. Era uma espécie de antecedentes da ONU. O intuito era evitar novos confrontos,
Assim, os países poderiam chegar a uma solução pacífica e diplomática. Mas infelizmente sabemos que esse acordo de paz não deu muito certo. 20 anos depois, aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Ready, men? Move out! Soldiers! Take cover! Agora vamos para os esportes. Barcelona, que havia batido a equipe do Liverpool por 3-0 na semifinal da Champions League, perde o jogo de volta por 4-0. O Flamengo passa para as oitavas de final da Libertadores. Na final da Superliga Masculina de Vôlei, a equipe da ESE que bate a bicampeã CISI. Uma virada surpreendente de 3-1 fez com que a torcida fosse à loucura. Sendo assim, o juiz surdo teve que parar o jogo, pois estava atrapalhando ambas as equipes. Brasil anuncia que vai começar a investir em galpões para estocar vento. Que Lula está na cadeia? Todos nós já sabemos, mas nós aqui do jornal recebemos uma notícia de primeira mão que ele estava fazendo uma guerra de dedos e acabou perdendo outro dedo, com outro detento, no caso. Essa foi mais uma edição do nosso jornal. Ficamos por aqui. Boa noite. Boa noite. Até a próxima.